Olá, aqui é o Túlio Faria da Dev Pleno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série PO para JavaScript. Esse vídeo ele vai fechar essa primeira temporada, digamos assim, desses vídeos, tá? Então, aqui eu quero trazer só as últimas considerações sobre essa transição, tá? Então, o que eu vejo por aí que acontece muito, tá? Então, como que a gente pode evitar isso, principalmente dentro de uma equipe, né? Que eu acredito que é o grande ponto hoje, porque ninguém desenvolve software praticamente que sozinho mais. A gente precisa de pessoas nos ajudando, tá? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o preconceito que o JavaScript tem, tá? Então, enfrenta, tá? Então, por que o preconceito acontece, tá? Principalmente porque o JavaScript já foi muito simples, né, digamos assim. Então ele era muito, antes do Node, por exemplo, o JavaScript ele era bem menosprezado, né? Então se a gente fosse pensar bem na parte do front-end, a gente tinha uma gama de linguagens, uma gama de possibilidades, né? A gente tinha desde Flash, Java Applet e etc, tá? Então existiam outras tecnologias ali que competiam com o JavaScript. Então, a gente sempre tinha o JavaScript por baixo do pano ali, em algum momento ou outro, mas a gente tinha outras opções que competiam com o JavaScript. O que acontece, pelo bem aí do acesso à informação, do acesso a aplicações, cada vez mais a gente está entrando para um mundo onde a gente padroniza o JavaScript como linguagem front-end, tá? Então, isso é muito bom, tá? Então a gente já está com a popularização JavaScript indescritível, né? Praticamente quase que 100% aí. A gente não tem mais tanto uso de applet, de Flash, está muito reduzido o uso de Flash e applet, tá? Mas há 10, 15 anos atrás, esse uso era muito acentuado, tá? Então a gente usava muito Flash, muito applet para resolver coisas que hoje o JavaScript resolve, tá? Então, muito desse preconceito vem de pessoas dessa época, tá? Que usavam Java Applet, que tinha essa visão do Java Applet, ou tinha essa visão do que o Flash fazia, tá? Então, já está mudando bastante, já está bastante interessante hoje essa maturidade do JavaScript. Quando a gente fala do servidor, a gente também já tem essa maturidade, tá? Então, a gente tem grandes empresas utilizando, tá? Então, geralmente, algumas empresas esperam a chancela aí, né? Esperam alguma outra empresa se arriscar primeiro, para depois começar a investir também numa tecnologia nova, tá? Então, isso quebra um pouquinho aí essa barreira, principalmente que existe no mundo Java, né? Porque o mundo Java, todo mundo vê ele como muito corporativo, o mundo C# também, né? Então, quando a gente tem essa mudança e essa aplicação de Node sendo utilizada por empresas muito grandes, né? Então Walmart, etc., Airbnb, a gente começa a quebrar um pouco dessas barreiras, desses preconceitos quanto à linguagem, tá? Então de achar que JavaScript ainda está imaturo e coisas do gênero, tá? Então, quando a gente pega no Node ali, a gente ainda tem essa visão. Outra coisa que é bastante bacana, a gente tem outras empresas muito grandes, como a IBM, suportando muito o Node, tá? Então eles estão cada vez mais apoiando essas iniciativas, tá? Então, como o Node, do JavaScript, etc. Então a IBM é um dos grandes nomes para o mundo corporativo e ela também favorece esse fortalecimento, né, da linguagem, do ecossistema, né, e tirando um pouquinho desse preconceito. Outra coisa que está quebrando essa barreira é o tooling, né? Então, muitas das ferramentas que a gente utiliza hoje é construído com o Node e baseado aí no NPM. Então, as dependências estão como NPM, a gente tem muita ferramenta, então muita coisa está sendo construída também nessas linguagens. Então, mas o grande detalhe é, se você está vindo de Java, ou de PHP, ou de qualquer outra linguagem, C#, tenta não ter preconceito contra JavaScript, tá? Então, não tenta se levar pela simplicidade da linguagem, tá? Ela é muito poderosa, tá? Então, ela tem bastante energia, ela é uma linguagem bastante interessante. E o que eu acho mais legal hoje, e mais interessante hoje, tá? Tipo, tá uma opinião bastante pessoal, ela é bastante simples, tá? Então, se a gente for pensar, quando a gente programa em PHP, por exemplo, parece que é verboso, né? Na verdade não parece, é verboso. E quando você começa a trabalhar com JavaScript, e já aplicando, já utilizando um pouco dos conceitos mais novos, e etc., a gente começa a ver que ele começa a ficar bem limpo o código, né? Então o código fica bastante legível. Isso, ao meu ver, e para as equipes que eu trabalho, é bastante interessante. Uma outra vantagem que eu vejo hoje que ajuda a quebrar um pouquinho do preconceito. Muitas empresas estão preferindo porque, apesar de estar em falta, vamos dizer assim, ainda tem mais desenvolvedor
JavaScript do que em algumas outras stacks. Tá? Então ainda é mais fácil achar, por exemplo, programador para Node, por exemplo, do que para Java. Tá? Então, e Java acaba sendo muito mais caro. Então, assim, ainda a gente está no movimento aí de quebrar essas barreiras de preconceito, mas o primeiro que a gente tem que quebrar é o nosso, né? Então, se você está vindo de PO aí com Java, PHP, C Sharp, etc., começa a enxergar o JavaScript um pouquinho diferente, tá? Ele pode ser, e ele pode não, na verdade ele é muito poderoso quando a gente junta os dois, tá? Então eu usei por bastante tempo o PHP com o Node, tá? Então continuava desenvolvendo minhas aplicações lá com Cake PHP, não sei se alguém conhece, que também eu era conhecido por divulgar bastante conteúdo sobre Cake PHP. E aí, quando eu queria fazer alguma coisa com o Node, com o Socket.io, por exemplo, a gente integrava os dois, tá? Então a gente fazia os dois funcionar. Então não precisa abandonar totalmente o seu stack, tá? Você consegue aplicar e desenvolver também com o Node e fazer uma pequena parte do seu sistema no Node, tá? Ou uma parte maior, e ir adicionando partes até conseguir usar mais. Tá? Então o grande detalhe é não ter esse preconceito de mudança, tá? Outro ponto muito importante, tá, que eu gostaria de deixar realçado aqui no fim dessa série é o seguinte: o conceito de melhor, pior, certo e errado é muito relativo, tá? Então, assim, eu aprendi muito isso durante o meu mestrado, tá? Então, não adianta eu falar que o Node é melhor do que o Java para real time, tá? Por quê? Eu preciso provar, tá? Melhor em quê? Melhor em memória? É melhor em número de acessos simultâneos? Então, assim, a gente sofre muito disso quando a gente começa a ficar muito ligado em uma tecnologia, ou muito ligado a um paradigma, e a gente achar que aquele paradigma é melhor, tá? Então, assim, o que eu acredito hoje? Que algum paradigma mais funcional fica mais elegante dentro do JavaScript, tá? Então, ele fica muito mais, parece que destrava os superpoderes ali do JavaScript. Tá? Então, assim, não é muito difícil a gente colocar pontos e falar, não, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, tá? Porque muito é possível de se discutir, e em algum cenário pode ser que aquilo não seja melhor, em algum outro cenário pode ser que aquilo seja pior, tá? Então, isso vai variar muito de equipe para equipe. Se você me perguntasse hoje, você vai escolher Node para o seu próximo projeto? Eu não consigo saber, depende muito de outros fatores, tá? Então, hoje eu escolho a tecnologia porque é o melhor para a equipe e para o projeto. Tá? Então, ano passado eu tive que escolher a tecnologia, o melhor que casava tudo, né, com a equipe, com o projeto e com tudo, era PHP. Tá? E tá tudo bem. Tá? Então, assim, quanto mais a gente conseguir pensar que essas ferramentas e o que a gente conhece aumenta o nosso cinto de ferramentas, é muito melhor. Tá? Então a gente vai ser um desenvolvedor muito mais feliz, porque a gente não vai precisar saber o que é melhor ou pior. A gente tem que analisar o que é melhor ou pior para aquela situação, tá? Então, saber diferenciar o que é melhor e pior naquela situação e saber argumentar sobre isso, tá? Então, é melhor, por exemplo, nesse projeto que eu escolhi PHP, por que era melhor? Porque boa parte da equipe sabia PHP, tá? Então sabia muito bem PHP. Boa parte da equipe que não ia ser mudada não estava nem no Brasil, tá? Então, assim, a gente ia ter, quem estava entrando na equipe, apesar de eu estar entrando gerenciando, mas quem estava entrando sou eu. Então, assim, para não criar muito rebuliço, vamos dizer assim, a gente fez isso. Em contrapartida, como que você deixa portas abertas, porque depois a gente fez coisas em Node, cria uma arquitetura mais baseada em microserviço. Então, criamos a primeira parte em PHP, depois criamos uma outra parte menorzinha em Node, e assim a gente vai evoluindo, tá? Então, o grande detalhe e a grande lição que eu queria deixar para vocês dessa transição de uma linguagem POO, né, PHP, Java, C Sharp, etc., para JavaScript é essa, tá? Então, melhor e pior é tudo relativo. Certo e errado também é, tá? Principalmente quando a gente está discutindo linguagens, assim, tá? Obviamente, existe algum anti-pattern, algumas coisas que são ruins, tá? Mas mesmo assim, é muito cedo para a gente falar que alguma coisa é certo ou errado, tá? Então, às vezes ela gera resultado, tá tudo bem, tá? Então, é bastante interessante a gente cada vez utilizar informações para aumentar o nosso cinto de ferramentas, não para se blindar e achar que aquilo é certo ou que aquilo é errado, tá? Então, esse é o ponto-chave, tá? Então, se a gente acha que aquilo é certo ou aquilo é errado, a gente acaba sendo um pouco preconceituoso para algumas coisas e pode deixar de aprender uma nova lição, uma experiência nova, tá? Então, acredito muito que essa visão um pouco mais open mind, né? Então, se você pensar um pouquinho mais de cabeça aberta, ajuda bastante, tá?
Bom, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer muito vocês que seguiram essa série de vídeos aqui. Espero que vocês consigam fazer essa transição. A gente tem alguns eventos que a gente faz algumas vezes no ano aí, tá? Com o Full Stack Academy, que ajuda a gente a fazer essa transição de uma forma um pouquinho mais suave, tá? Então eu tento trazer um pouquinho do que eu já passei, um pouquinho de JavaScript como eu aplico, para ajudar vocês a destravarem essa passada. Além disso, a gente vai lançar um novo evento de React, onde a gente vai usar JavaScript também, então dá para pegar um pouquinho mais desses pormenores da linguagem, então dá para ir acostumando mais com a linguagem, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, clica no sininho que o YouTube vai avisar você aí quando tiver vídeo novo. Além disso, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram e a gente está no Facebook, tá só procurar Dev Pleno. E no Twitter você pode procurar Túlio Faria também, que sou Joe, tá? Então você pode me procurar lá, que eu posto nos dois, tá? Além disso, entra no devpleno.com, deixe seu e-mail lá que a gente manda todas as novidades para vocês aí que estão acontecendo no canal, tá acontecendo aqui no devpleno.com. A gente tem muita postagem, a gente tem as nossas lives que viram depois podcasts, porque elas ficam muito grandes, né? Então dá para você ouvir aí no carro, viajando, algo assim. E eu vejo você no próximo vídeo. Se você gostou da série, curte aqui, comenta o que você falou, o que você acha da série, tá? Então comenta aqui embaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!